Eu sou secretário-geral da Comissão de Direito Eletrônico, sou perito forense computacional, tenho a formação jurídica também. Pretendo esse ano ingressar na casa como advogado, vou prestar os exames da ordem, terminei em dezembro. Sou administrador, como nosso amigo Jorge, sou analista de sistemas, né? Eu tenho me dedicado à perícia criminal, principalmente, mas também atuado na parte de propriedade intelectual e muito na parte de tributação. Minha vida mudou quando eu conheci a doutora Tânia. Fizemos aqui um evento juntos e aí eu descobri a profundidade que poderia ter, isso que os senhores contadores dominam, e os tributaristas também, nessa parte de fraude na tributação. Comecei a me dedicar a isso também. Eu vou trazer para os senhores aqui algumas questões que acontecem, algumas os senhores vão conhecer de pronto, outras questões são mais delicadas, mais raras, e também mostrar como que nós identificamos, fazemos o probatório dessas questões, as ferramentas que nós usamos para isso, e até algumas fraudes bastante artísticas. Nós já tivemos a experiência de encontrar situações bastante elaboradas, e é fácil entender o porquê. Quando nós falamos da questão financeira, quando isso envolve questão de monta, você passa a ter um crime bastante elaborado. Nós já encontramos aqui empresas que trabalham vendendo software para fraudar tributo. Quem conhece alguma empresa dessas? O doutor não opera com nenhuma empresa dessa, não, né? Então tá bom. Outro dia, dando aula, um rapaz veio perguntar justamente isso. Vamos ver o professor Coriolano. Ele falou assim, escuta, mas até que ponto, no intervalo o sujeito veio perguntar, até que ponto trabalhar numa empresa que vende software de fraudar a legislação, tô formando quadrilha ou sou um funcionário? O sujeito era registrado, a empresa existe legalmente como software house, mas só faz produto para fraudar imposto. O conselho foi: arrume outro emprego rapidinho, né? Programador só pode ser numa empresa legítima também. Os senhores conseguem enxergar perfeitamente, principalmente quem está no fundo, conseguem ler? Então está de bom tamanho. Bom, a ideia, senhores, é trazer justamente um pouco da introdução, falar um pouco do que nós temos na questão do tributo, das diferenças de arrecadação, essa nossa arrecadação às vezes tão injusta, né? Tão sem retorno, que eu ouso dizer, aí vocês vão me dizer se concordam ou não. A ideia é trazer um ponto de vista para a discussão, né? Não necessariamente a verdade absoluta aqui. Isso vai ter que ser manual. Senhores, falando justamente da introdução, nós temos aqui uma série de questões bastante interessantes e que nós vamos gerar no final das contas aqui o crime eletrônico. Quando nós falamos aqui justamente das leis de tributos, é um fator, quando você tem uma tributação onerosa, isso são os fatores que passam a estimular o crime, né? Tem essa questão aqui da moralidade da taxa, esse é um conceito norte-americano bastante interessante. Isso surgiu com um estudo que não é novo, isso vem da década de 50, mas vem sendo aperfeiçoado com a evolução da sociedade. Nós vamos ver um pouquinho do que é isso, né? E justamente aqui, ao final, nós temos a questão do estímulo e repressão, ou seja, se é fácil cometer o crime, se eu não tenho um trabalho de repressão efetiva, né? E se eu não tenho a contrapartida do imposto pago, eu acabo estimulando o crime tributário também. Senhores, e o que seria essa questão e aqui ficou prejudicado, né? Está muito escuro. Ok. Quais seriam as questões que eu tenho na moralidade da taxa? Isso o que é? Quando nós olhamos o estudo americano, falando de moralidade, a primeira ideia é que vão dizer que é um país de terceiro mundo e que as pessoas aqui não recolhem o imposto por atraso social, né? Na verdade, nós temos umas outras questões aqui envolvidas bastante interessantes. Quando eu falo, por exemplo, da coerção versus o respeito, foi feito um estudo, pasmem, sobre a sociedade alemã, que não recolhia imposto com efetividade, isso estou falando de alguns anos atrás, e a sociedade inglesa,
que tinha cultura de pagar imposto. E foram estudar o porquê disso. E descobriram o quê? Que os alemães tinham aquela medida impositiva, coercitiva, de desconfiar do cidadão. Lembra alguma coisa para os senhores? Não. Você tem que sempre provar ao fisco que o senhor está errado. Não mandou a guia, uma multa altíssima. Você pode não ter faturamento, mas não mandou a guia, a multa é extremamente pesada. Então é sempre o leão, né? O Estado contra o contribuinte. Enquanto na sociedade inglesa tinha o aculturamento. Olha, é preciso pagar imposto, um estímulo a quem paga, com uma cultura de cidadão de bem, uma cultura de quem age de acordo, né? Da sociedade saxônica, por decorrência norte-americana, a questão de que não há nada mais certo como a morte e os impostos, né? Isso vem de um processo cultural. Então, esse estudo começou nesse sentido e também aqui levou o quê? As consequências do tratamento do Estado levou àquela questão que nós temos muito aqui, a lei não pega, ou seja, uma alienação. O cidadão não se sente parte do processo tributário. Como o Estado sempre o coloca numa situação de desconfiança, ele começa a agir simplesmente ignorando a questão tributária. Não recolhe, não apresenta taxa, sofre as multas, mas enfim, é ele versus o Estado. Enquanto quando você tem o processo de estimulação, você acaba tendo uma cultura, um aculturamento da questão tributária. Isso leva ao quê? Duas situações. Ou você tem o ceticismo, que é normalmente o nosso caso, né? Quem aqui tem a impressão que paga bem o imposto, que ele é bem aplicado? E que o governo é confiável? Eu não falo de um partido específico, hein? Não estou sazonando a coisa, mas quem tem aquela perfeita ideia que o meu imposto vai voltar num benefício social e não num desvio qualquer, volto a dizer, de nenhum governo específico. Então, o estudo conclui-se no sentido que esta atitude do governo acaba levando a dois tipos de comportamento. Num primeiro caso, eu tenho um ceticismo, eu não confio no governo, não confio no recolhimento de imposto, não confio na receita, no sentido não de profissionalismo e bons instrumentos de colheita, enfim, mas no sentido de não aplicação do recurso. Em outro caso, eu tenho a confiança. Quando eu tenho estímulo, eu acabo tendo a confiança. Alguns fatos para nos mostrarem aqui. Conseguem ler essa transparência ou não? O que eu tenho aqui? São os países em termos de perda de arrecadação de impostos. Esse estudo é bem recente. Nós temos aqui, em primeiro lugar, os Estados Unidos da América, em quantidade absoluta de tributo. Ora, é uma economia de trilhão, né, de vários trilhões. Então eu acabo tendo aqui a maior quantidade sonegada nos Estados Unidos. Em segundo lugar, nem sempre honroso, vem aqui o Brasil. Então eu tenho nos Estados Unidos, em milhões, 14.582, 14.582, né? Isso em milhões, de unidades de milhões. E o Brasil vem em seguida com 2.087.000, quase 2.088.000. Quando eu vejo isso assim, surpreende, né? Os Estados Unidos, eu acabei de dizer que a sociedade saxã tem por cultura o recolhimento, a confiança no estímulo, mas quando eu olho aqui em percentual disso no PIB, eu tenho aqui 8,6% nos Estados Unidos e 39% no caso brasileiro. Então, é isso que eu deixo de arrecadar em matéria significativa. Outras informações aqui, senhores. Evolução tributária. Uma outra queixa que a gente ouve constantemente é a questão de que cada vez a alíquota aumenta, cada vez eu consigo abater menos coisas do imposto de renda, não é? Desde que eu me entendo por gente, há sempre uma curva crescente. A sociedade norte-americana tem registrado uma queda de arrecadação, de alíquota de arrecadação. Então eles afirmam, essa estatística é do governo, que tem a menor arrecadação em 50 anos, atualmente, né? Em anos recentes aqui. O que mais que eu consigo ver? Eu tenho também aqui um outro fator bastante interessante, esse de aplicação direta. O que significa tributação? Não é só o cidadão enquanto pessoa física. As empresas,
Então, olha esse cálculo que interessante, esse eu achei bastante pertinente. O que isso significa no comércio internacional? Então, qual foi o estudo que eles fizeram aqui? Os Estados Unidos em relação aos principais concorrentes, o quanto significa a tributação. Então acabaram descobrindo aqui que isso tem um impacto, isso todo mundo presume, né? Mas esse é um estudo interessante aqui, o quanto significa em relação aos concorrentes a carga tributária. Isso vai gerar o quê? Menos divisas, né? Menos exportação. Começando a falar a questão brasileira. Esse gráfico aqui é do crescimento da arrecadação. Lembrem daquele gráfico norte-americano que eu tenho uma queda? Aqui eu tenho em relação ao PIB, né, uma arrecadação em relação ao PIB, tem uma coisa crescente. O mais interessante aqui é que os senhores reparam que os picos vão dar no quê? Nos mesmos 39% que eu perco na arrecadação. Então, ora, com uma conta rápida aqui, o governo tem feito o quê? Aumentado a arrecadação para cobrir a evasão fiscal. Olha que interessante. É exatamente o mesmo número, em números absolutos. E se eu comparo o PIB, o crescimento do PIB, com a questão de fuga de ativos, eu reparo o quê? Que eu acabo tendo uma conta negativa, né? Eu tenho aqui no vermelho, eu tenho aqui o crescimento do PIB, aliás, a arrecadação, a carga tributária, o aumento da carga tributária e o aumento do PIB. Então eu descubro o quê? Que eu aumento a alíquota e arrecado menos, porque há mais sonegação. E um reflexo disso é justamente aqui a questão de dívida ativa. Esse é um crescimento da inscrição das empresas em dívida ativa, ou seja, o sujeito não recolheu o tributo, ficou em débito com a fazenda e não pagou mesmo, e foi incluso na dívida ativa. Então, quando nós pensamos aqui no contribuinte como fraudador, como aquele que não recebe lucro, esse quadro aqui é profundamente desfavorável, né? Ninguém consegue gerir uma empresa estando na dívida ativa. Então isso mostra o quê? Uma incapacidade de pagamento com um crescimento escalonado. Isso tende a aumentar, essa é uma tendência realmente de, se nada for feito, de continuar assim. Senhores, falando das fraudes, indo para o nosso assunto imediato. O que eu tenho hoje? Esse é o quadro da automatização dos recursos, né? Os senhores conseguem ler também aqui esses itens? O primeiro, eu tenho aqui as notas fiscais emitidas, com um total hoje de 4 bilhões. A doutora Tânia aí depois pode nos confirmar esses dados, se ela tem alguma coisa mais atual. Empresas que aderiram já à arrecadação eletrônica, eu tenho 750 mil empresas. E, por fim, livros fiscais, já 1,5 milhões, né, de livros. E o que isso significa? Livro já é um conceito antigo, né? Registros eletrônicos fiscais. Falando das perdas, aí eu já estou no panorama do quê? Da perda na empresa, com fraude. Nem sempre a fraude, como o exemplo que eu dei, é contratada pela empresa, né? Às vezes eu tenho fraude por erro, por uma série de situações que nós vamos ver. E o que isso significa? Significa 6% do PIB. Então, começa a empresa tendo perda, nós vamos ver depois que é em torno de 7% do faturamento, e chega até a questão de 6% do PIB. Como é que se dividem essas fraudes? Né? De 1 a 10 mil, quer dizer, valores pequenos, eu vou ter aqui a questão de 34% praticamente. Vou ter aqui a questão de 10 a 100 mil de 44% e as fraudes grandes de 20%, acima de 100 milhões de 20%. Isso mostra o quê? Que a empresa média normalmente é que frauda mais, né? Em termos de tributos. Isso acaba tendo ou que é fraudada em termos de tributos, acaba tendo um impacto aqui de 7 a 10% do faturamento da empresa perdido em questão tributária. Fraudes de precatórios.
Aí vocês me perguntam, mas esses precatórios do exemplo aqui são precatórios antigos em papel, são? Como é que funciona a fraude? Sites de consulta para validação, sites falsos. Então o sujeito se apresenta com um precatório. Todo mundo aqui está habituado a precatório, né? Todo mundo aqui é do tributário, não? Quem que é tributarista aqui? Pouca gente, então. Precatório tem sido usado em algumas questões, em algumas fazendas que aceitam isso, para pagar o tributo. Então o sujeito chega com um precatório a receber a anos futuros e oferece à empresa por metade do valor, às vezes, para quitar a dívida. Então ele quita no valor nominal, mas paga com deságio. Por quê? Porque a pessoa não consegue descontar esse título à vista. Então há um mercado também, fora esse mercado legítimo, há um mercado de títulos falsos. E não raro o fraudador se apoia no meio eletrônico. Ele fala, olha, estou lhe fornecendo esse título, mas só checa a validade, olha, checa nesse site aqui. Claro que aqui está o site legítimo, né? A gente vai fornecer o site ilegítimo. E tem uma pequena variação desse trabalho, que é justamente sites de pesquisa de processos antigos que incluem um precatório. Então, esses são legítimos, inclusive o site da Ordem. Os senhores podem consultar processos antigos e checar que, se eles têm ou não aquele determinado precatório. Então essa é uma variação muito comum, muito significativa da questão de fraude. E os fatores que propiciam as fraudes tributárias. Indo aqui já um pouco para o que disse a doutora Tânia, eu tenho aqui as questões que são mais comuns de gerar aqueles de 7 a 10% nas empresas, né? Eu tenho a questão de quando o sujeito recebe a nota fiscal em papel. Isso aconteceu, isso já acontece mais, pelo menos no estado de São Paulo, né? Em que o sujeito migra para o digital, mas ele gasta aquele talonário em papel com os incautos, né? Emitindo uma nota que ela é fria, ela já não tem, não se acredita de ICMS, enfim. Receber mercadorias acompanhadas de um documento auxiliar da ANF, mas sem o arquivo digital. É uma variação do mesmo quadro, quer dizer, não se manda aquele arquivinho digital que é utilizado para o crédito. Receber DANF de NF não autenticada, mercadoria acompanhada de DANF, o arquivo eletrônico, com informações adulteradas, isso é muito comum. Aí entra naquele caso do software, não raro ele manda uma informação para o fisco e uma informação diferente à empresa, né? Então você tem uma manipulação aí. Inclusive tem software que faz a alteração lá no site do Estado. O Dr. Coriolano é do TIT, né, do Tribunal de Impostos e Taxas do Estado. Então já viu casos incríveis e justamente eles vêm capacitando os auditores para evitar esse tipo de situação. Usar um serviço comum de e-mail, isso é muito interessante também. Entra um pouco do que o professor Edson falou, que é a questão da segurança da informação. Não raro, um e-mail convencional pode ser interceptado, essas informações alteradas, e quando isso passa a aparecer teoria da conspiração, eu lembro do montante. Quando nós estamos trabalhando com uma empresa gigantesca, que emite centenas de milhares de notas, pode ser interessante você atacar aquela empresa. E nós já vimos isso, vamos mostrar alguns casos aqui dessa situação que ocorre. Continuando. Receber notas fiscais com códigos e cálculos tributários, classificação, mercadorias e até dados cadastrais errados. Isso é o quê? É o erro. É simplesmente o erro de manufatura do teu fornecedor que acaba gerando um documento inválido. Não guardar os arquivos digitais, isso é mais comum do que parece. Não raro as pessoas desprezam. Muitas vezes aquilo vai parar no spam da empresa e acaba não tendo uma análise e recuperado com um falso positivo. Então perde-se os arquivos. Armazenamento dos arquivos documentos fiscais eletrônicos sem a devida segurança e organização. É a mesma coisa. Eu recebo o arquivo, mas eu não tenho uma historicidade daquilo, eu não tenho um armazenamento, não tenho um índice, né? Não tenho algum tipo de organização. Isso é muito comum na empresa, é muito comum nos escritórios de advocacia também, com os processos. As pessoas têm uma organização analógica primorosa e uma organização digital sem backup, sem critérios de índice, né? Então você tem informação, mas não localiza. E por fim,
divergência de informações, é aquele caso que eu citei, né, entre a nota fiscal eletrônica e o arquivo. Isso normalmente é intencional. E como é que isso se manifesta? Quais são os erros mais comuns que nós começamos a achar na perícia da fraude? Eu vou ter aqui manipulação de dados, ou seja, na emissão ou depois da emissão, eu acabo tendo uma manipulação desses arquivos. Eu tenho autorizações indevidas, quer dizer, parece que ele emitiu, mas não emitiu o arquivo eletrônico, é um arquivo inválido, não autorizado. Alteração de arquivos, falta de validação prévia, isso já é o controle de quem recebe esses arquivos, né? Importação de NF com erros, normalmente erros intencionais, né? Bancos de dados deficientes, fluxos de trabalho deficientes. Aqui, de novo, é a matéria do professor Edson. Ou seja, eu tenho aqui uma falta de fluxo da segurança da informação. As coisas vão chegando, vão se acumulando, e eu não crio rotinas para trabalhar essa informação como eu trabalho papel. Então isso acaba facilitando a ação do fraudador. Indo já para nosso assunto principal, como é que eu faço a perícia do crime tributário, do crime eletrônico em geral? Nós apresentamos aqui uma questão que eu gosto de mostrar, que é relacionada à formação da prova. Não é incomum nós sermos chamados para fazer a perícia e nos apresentam um laudo pericial. Causa espanto. Mas como é que vocês contrataram um outro profissional e houve um desacordo, alguma coisa? Não. Nosso pessoal de TI já tratou a informação e fez o laudo de perícia. Nós queremos agora o perito, o senhor confira, vê se está ótimo. O seu pessoal de TI simplesmente invalidou a prova, né? Então há uma diferença aqui entre simplesmente fazer um laudo profundamente técnico, isso vale para o perito, e por que nós dizemos isso aos senhores advogados? Para eles começarem a questionar também o assistente técnico, né? Não basta fazer aquele calhamaço incompreensível, tem que ter um relatório em linguajar compreensível, que encape esse relatório técnico, e tem que ter critério, tem que ter método, ou seja, você tem que escolher um método, tem que aplicar, tem que questionar, depois você forma o convencimento da prática utilizada, se houve fraude ou não. Então esse critério aqui é muito claro para o jurista, né? Eu tenho todo um processo aqui, como é que nós chamamos isso? Cadeia de custódia da formação da prova. E o perito tem que ter essa noção, nem sempre nós encontramos isso, né? Às vezes o perito é muito voltado à máquina, ou seja, ele quer logo atacar os HDs, as conexões, e esquece da validade de tudo aquilo. Então o advogado e o assistente técnico têm que trabalhar nesse momento para poder gerar algo que subsista aqui, principalmente uma segunda instância, né? E as fraudes? Quais são elas? Eu vou ter aqui os arquivos excluídos. Então como é que funciona? Lembram todos os arquivos de entrada de notas fiscais? Há programas, há fluxos de trabalho feitos, fluxos de trabalhos técnicos, para ocultar os arquivos de determinado valor, ou com algum critério. E como é que é isso? É o famoso caixa 2. Então eu excluo esses arquivos. Eu primeiro recebo esses arquivos, consigo contabilizar em caixa 2 a minha entrada, e depois eu excluo isso do HD, do servidor. Se eu sofrer uma auditoria, a priori os arquivos não estão lá, e a perícia forense pode, com alguma facilidade, recuperar. Isso é o que acontecia no começo, mas aí o criminoso avançou. E ele fez também o que? A partição oculta. Então ele não vai mais ocultar só o arquivo, que aí o perito chega lá com alguma facilidade, até um técnico de TI, manda ler esses arquivos que estão ocultos. Eu crio uma partição, e aí para os não técnicos, aquele C que eu vejo, aquele D que eu vejo no meu computador, no meu notebook, aquilo é uma partição, né? É um driver lógico de uma partição física. Então eu crio uma partição oculta, tem lá o C, o D e o E, que ninguém vê, a não ser com uma ferramenta forense. Então aí eu coloco aqui o que? De novo meu caixa 2, já ficou mais sofisticado. Por fim, coisas mais comuns aqui,
é justamente os servidores remotos. Aí aqui o sujeito ficou bem sofisticado. Então ele fala assim, já que a perícia forense acha minha partição oculta, eu vou criar um outro servidor, vou colocar num data center, e aí a sofisticação varia, posso colocar num data center nos Estados Unidos. Olha que bacana, já tem um problema de jurisdição. Eu faço uma conexão de telecomunicações aqui quando eu preciso acessar. Quando eu recebo a perícia, eu desligo aquela conexão e só tenho meu caixa declarado, né? Então, como é que a perícia trabalha aqui? A gente tem que analisar também os equipamentos de comunicação para saber as VPNs, as situações que são geradas aqui. Está claro, senhores, ou está muito técnico? Está inteligível ou não? Não tiverem, os senhores podem, ao final, nos perguntar. Como é que a coisa vai avançando? Como é que nós fazemos a perícia? Toda a perícia ela é composta de métodos, ferramentas forenses e técnicas forenses. São a tríade do que trabalha o perito. Então, o método, o que é? Lembram da esfera do convencimento? É eu escolher um método científico aplicável, que seja questionável, que permita o contraditório. Então, o laudo tem que dizer qual o método. Então, não é assim, eu escolhi a ferramenta tal porque eu acho que ela é boa. Como é que o senhor vai fazer? Como é que o seu assistente técnico vai fazer um questionamento sobre isso? Então, tem que especificar. Ferramenta forense idem. Né? Imagine o seguinte, eu faço uma perícia bastante bacana, acho os arquivos, mas qual ferramenta forense eu usei? Eu tenho licenciamento dessa ferramenta forense? Quando que esse equipamento foi calibrado pela última vez? Né? Então tudo isso pode ser questionado, afinal é um critério técnico, é uma operação técnica e ela tem que ser exata. Né? Se eu tenho aqui qualquer fator de desvio, ele pode ser questionado em quesito. E por fim a técnica forense. Quando a ferramenta não me dá, eu escolhi o método, mas a ferramenta não me dá o recurso. Eu posso usar a técnica forense, sabendo como o criminoso normalmente age. Então eu aplico aquelas técnicas em engenharia reversa, ou seja, deixa eu verificar se o criminoso fez determinada coisa. Eu vou mostrar quais são as coisas. Aí eu consigo chegar muitas vezes na fraude. Método forense. Por exemplo, o perfil do fraudador. Isso já foi definido em geral pela perícia forense computacional. Então, uma das técnicas é isso, eu defino o perfil e olho o meu universo de possíveis fraudadores para tentar chegar no perfil. Aqui não é lombroso nem nada assim, não tem etnia, né? É um dado estatístico que eu faço para saber o perfil normal. E qual que é esse perfil? Normalmente o fraudador é homem, as moças estão isentas aí a priori dessa atividade. Tem normalmente um comportamento egoísta, inquisitivo, é uma pessoa que está sempre questionando as coisas, pensando métodos de burlar a segurança da informação. Naturalmente é inteligente também, né? Ousado, não respeita regras, curiosamente dedicado, é aquele cara que fica muito no escritório, trabalha muitas horas. O problema dele não é a preguiça, pelo contrário, ele é perscrutador, ele fica tentando fazer, e é frio. O fraudador normalmente não é aquele cara estressado, desequilibrado, né? Ele tem um desequilíbrio claro de caráter, mas não de conduta. É um sujeito que perfeitamente nas CNTPs, né? Frio, aguenta ser inquirido. Esse é o perfil mais da fraude. Necessidade financeira, também um daqueles fatores de motivação da fraude, né? O sujeito que tem uma situação qualquer particular, às vezes momentânea, e é estimulado, como ele conhece a fragilidade aqui pela sua natureza, ele enxerga a falha e fala, poxa, eu vou aplicar isso, depois eu reponho. O que acontece depois, seja porque foi muito fácil ou não foi pego, né? Isso vem antes do eletrônico, isso é uma coisa histórica já. Aí ele, no dia, ou ele não tem o dinheiro, ou ele gastou, recebeu e viu outras aplicações, ou não tem mesmo dinheiro, acaba não repondo e vai praticando até ser pego, cada vez em maior vulto, né? Tem normalmente um descontentamento com a empresa, se acha mal remunerado, não vê retorno da empresa, não vê ascensão,
acha que foi preterido, então o descontentamento é um fator forte de indicar também quem teria praticado a fraude. Isso, claro, não é absoluto, né? Mas um ressentimento, talvez, é preterido numa promoção e aquela motivação estimula a praticar a fraude. Isso também é muito comum, essa motivação aqui, essas motivações, na violação da propriedade intelectual, concorrência desleal. Não raro, o sujeito muda de lado, estando na empresa, né? Começa a agir para o concorrente. Justamente paralelo a isso aqui, a motivação financeira, o perfil do fraudador também é aquele sujeito que gasta mais do que pode. Então ele acaba achando aqui recursos outros que não a renda dele, e aí é um ciclo vicioso, né? Ele arruma uma renda extra, começa a gastar mais e vai se endividando mais e acaba não podendo parar com o ciclo. E um desejo irresistível de ganho pessoal. Isso é o que eu sempre digo do criminoso eletrônico, né? Raramente a motivação é ideológica. Ou ela é pessoal, o sujeito é contra a empresa, é o inimigo da empresa, ou ela é uma motivação de ganho pessoal mesmo, né? Então, esse o perfil, a estatística mostrou que isso. E também, olha que interessante, aqui um outro lado, o sujeito muito pressionado a realizar tarefas, metas, então ele tem uma pressão financeira, é aquele caso do erro. Ele começa a adulterar as estatísticas, adulterar as movimentações para conseguir o resultado que ele espera, né? Forja pedidos. Então, e a seguinte é a mesma coisa, relacionamentos com clientes. Ele tem metas a cumprir e elas são tão acima do que ele pode fazer que ele começa a praticar fraude. Então aí um exemplo de método forense que pode permitir, quer dizer, você começa a reduzir o teu horizonte de possíveis fraudadores e aplica as ferramentas forenses. Ferramentas forenses. Estão aqui, por exemplo, o Incase, que é um fabricante de um hall de ferramentas vastíssimo, que nos permite justamente ler os hard disks, voltar informações, ler imagens, coletar com esses pendrives aqui toda a memória do computador, tudo que foi digitado. Então veja o seguinte, o sujeito tem no servidor as partições ocultas ou tem os servidores remotos. Antes de eu investigar as conexões, eu vou no servidor e coleto toda a informação digitada. E ali eu acho, desabilitando o servidor remoto, por exemplo. Uma forma de ferramenta forense bastante interessante. A última palavra, em termos de clonagem de HD e uma série de outras funcionalidades. Todo mundo sabe o que é clonar um HD aqui? Não. Quando eu vou fazer uma busca e apreensão, eu não mais apreendo necessariamente. Eu clono os discos daquela empresa, seja num servidor, seja uma lâmina em nuvem, que se fala bastante, ou seja, um servidor compartilhado. Eu consigo clonar a informação e vou analisar o disco clonado. Se possível, eu isolo o original, deposito em cartório, deposito em juízo, de alguma forma eu consigo isolar o original para permitir o contraditório, né, que eu falei, uma contraprova, e manter o original intocado. Uma outra forma é fazer um hash do disco, ou seja, eu pego aquele original, faço uma conta, o programa faz isso, uma conta que gera uma assinatura, é quase como certificado digital. Então eu tenho o hash daquele computador, se ele for alterado, eu descubro, né? Mas não tenho mais o original. Por isso, sempre que eu posso, sempre que aquilo não inviabiliza a operação da empresa, preserva-se os discos todos. Essa máquina é realmente o mais moderno, substitui aquelas maletas que nós trabalhávamos. Isso faz inclusive o clone do HD em wireless, você não precisa conectar nele. É uma coisa bastante interessante. Tenho também aqui as técnicas forenses. Então eu tenho outras ferramentas até além dessas, mas eu começo a aplicar técnicas forenses. Então eu conheço a prática mais comum criminosa e eu verifico se ela foi feita. Aqui numa sofisticação maior. Esteganografia. Então o arquivo não só está na partição oculta ou está no servidor oculto, como ele está com uma criptografia aqui, com uma esteganografia. Então eu consigo verificar se há esteganografia no disco, a ferramenta forense nos ajuda nisso, e aí muitas vezes eu acho o arquivo. Em imagens, justamente. Então o senhor olha uma imagem do produto, né?
mas lá dentro está o arquivo fiscal. Isso é bastante interessante. Isso começou a ser usado muito na pornografia infantil. Não se olha a imagem, ela é uma paisagem, mas lá dentro está a foto proibida, né? A foto vedada pela lei. Então é uma atividade que também é usada no tributário. VPNs, aí entra naquele caso do servidor remoto. Faço uma VPN quando me interessa, estou com o caixa 2 ligado e desligo ela quando não é mais interessante. Técnicas de ofuscação com embedded data, também é uma maneira de eu fazer. Então eu ofusco a informação fiscal. Os senhores começam a ver aqui que quem faz esse tipo de situação não é um técnico de TI simples, né? Isso aqui já demanda uma mão de obra bastante sofisticada, né, professor Edson? Já não é qualquer um que consegue fazer esse tipo de atividade. E reversão de wipe. Isso já é a antiperícia forense. Os senhores forem no Google, não estou dando ideia, só a título de pesquisa, os senhores acham forensic tools, ferramentas forenses, e acham ferramentas antiforense. Então é um mercado criminoso de dificultar o trabalho da perícia forense. Então você pode fazer o seguinte, sobrescreve os arquivos. Deixa até uma programação lá. Vou sofrer uma auditoria, está chegando a receita no meu portão, eu disparo isso e sobrescrevo, dependendo da ferramenta forense, o perito não consegue detectar isso. Doutora Tânia? Botão de pânico, doutora Tânia lembrou, exatamente isso. Exatamente. Então está aqui uma técnica forense. Então quando você conhece a atividade do criminoso, você pode fazer engenharia reversa. Eu vou procurar por isso, né, antes de mexer nesse HD. Senhores, já concluindo, como evitar as fraudes tributárias? Claro, de novo isso não é absoluto, mas alguns conselhos úteis aqui. Utilização de certificados digitais adequados. Então, o certificado que eu vou usar para o meu site ou para o meu servidor, de repente não vai ser o tipo A que nós usamos no peticionamento, A1, A3, né? Vai ser do tipo S, que é o certificado mais adequado, e aí tem uma variação grande, também S1, S2, S3, para eu ter aqui a minha transação segura. Implementação de segurança da informação, matéria do professor Edson. Uso de correios eletrônicos adequados, ou seja, com criptografia. Nós, por exemplo, trabalhamos todas as correspondências de perícia, não só no criminal, mas no tributário também, com cartório, com parceiro, escritório de advocacia, todos e-mails criptografados. É uma forma de você não sofrer uma interceptação. No penal não é raro uma interceptação, por vezes ilegal, da comunicação, né? Então, essa forma é bastante interessante. E o certificado digital aí sim serve para isso. Os senhores podem utilizar também para criptografia. Profissionalizar a gestão, aí é aquele tipo de situação de migrar a empresa doméstica. Eu ouvi uma coisa interessante aqui. O professor Edson falou assim, até os escritórios pequenos agora tem que ter a cultura de segurança da informação. E de fato, o senhor é vítima dos malefícios. Então passa a ser interessante o escritório pequeno também implantar algum tipo de gestão dessa área. Às vezes uma consultoria de um profissional de segurança implanta a metodologia e você passa a seguir, pode ser um bom investimento. Planejamento tributário periódico, que é estar revendo as rotinas, estar revendo os planos e auditando internamente aqueles arquivos. Lembra que eu falei que eles podem estar adulterados, podem estar gerados erroneamente, por má fé ou boa fé, mas aí passa a ter... você descobre isso antes da fiscalização. Organização de processos contábeis, fiscais e logísticos, uso de ERP e definições de responsabilidade. Não é raro encontrar, depois se detecta fraude, você no primeiro momento detecta, depois sai pela empresa para descobrir o porquê de ter ocorrido isso. Por que eu tenho uma falha no processo? Justamente porque aconteceu um fenômeno no Brasil que é o seguinte: sumiu o profissional de OIM e apareceu o analista de sistemas, né? Então não se faz mais aquele mapeamento do processo analógico e digitaliza-se aquilo. Você digitaliza o seu vício analógico. Então no analógico funcionava. O sujeito
via uma irregularidade, ele ligava para o sujeito: você não vai me dar a planilha de custos? Cadê os arquivos? O sujeito mandava fisicamente aquele pedido. Isso no digital não acontece. As pessoas acabam tendo um limite de responsabilidade. Olha, eu mandei para o sistema, e o sistema tem uma falha operacional, que não foi planejada, né? Ou melhor, foi planejada de maneira falha. Então passa a ser interessante rever as responsabilidades, que elas não desaparecem, né? É muito curioso quando você liga para uma central de atendimento para pedir algo ou pleitear algo que é seu de direito, e a pessoa diz assim: o sistema não permite. Então é o sistema violando seu direito, né? Se o sistema não permite, o sujeito não pode fazer, por mais boa vontade que ele tenha. Se é verdade ou não, a gente não sabe, né? Mas isso é paradoxal. Isso acontece muito no tributário. Você não tem aqui todas as necessidades preenchidas. Senhores, e aí numa análise da fraude de maneira bastante significativa, isso aqui é conhecido como triângulo da fraude. São os 3 elementos que geram a fraude de maneira sintética, né? Eu tenho um pequeno fato, que é a motivação, todas aquelas que eu vi e outras, ou seja, o fraudador quer praticar a ação. Então ele tem um motivo, que para ele é suficiente para a prática. Eu tenho a racionalização, ele quer praticar a fraude e ele vai pensar o modo, ou seja, como que eu vou operacionalizar isso, o dia que eu vou fazer, a ferramenta que eu vou usar, a falha de sistema que existe. E a falha de sistema é justamente a oportunidade. Então, aquele momento, aquela falha de transação, aquela falha de responsabilidade, aquela falha sistêmica ou falha de vigilância, não é? Em que vai gerar justamente a fraude. E o que eu tenho? O controle da prevenção da fraude vem justamente da oportunidade. Eu não posso cessar o motivo, nós vimos que às vezes é um motivo pessoal, não é? E o discernimento íntimo de cada um vai variar. Eu posso às vezes não enxergar como cessar a racionalização disso. O sujeito está agindo contra, essa é uma característica do crime, né? Como que nós desenvolvemos uma ferramenta e em seguida o criminoso pensa em algo mais interessante. Eu costumo dizer que ele vive disso. É compreensível, né? São 24 horas de expediente pensando em como fraudar, né? Isso eu não consigo controlar, mas eu consigo controlar a oportunidade. E isso se faz com todos aqueles itens anteriores, né? Eu fazendo a auditoria interna, eu usando a ferramenta, eu me prevenindo, criando métodos. Então hoje o controle da fraude, isso é internacionalmente já um conceito, eu consigo fazer evitando a oportunidade. É assim que eu sou proativo na questão da fraude. Por fim, as consequências sociais da fraude. Então aqui há uma cadeia que serve tanto para o crime eletrônico e sobremaneira para a questão tributária. Então quando eu gero justamente aqui um aumento do custo do Estado, ou seja, eu tenho fraude, ou o crime eletrônico em geral, quem paga a conta somos nós, né? Então nós acabamos de ver aqui, como o governo tem uma queda de arrecadação, ele começa a aumentar a carga tributária. Então nós pagamos a conta. Eu tenho aqui uma diminuição dos investimentos, é o famoso custo do país, né? Não vou falar custo Brasil, todo país tem seu custo, relacionado à tributação, à fraude, né? Aqueles gráficos de investimento, eles são de um capítulo que se chama, aquele primeiro que eu mostrei, dos países com mais evasão, são de um capítulo chamado, de um relatório norte-americano, do Estado, quais países estrangeiros vale a pena investir. Então olha o impacto negativo de ter o Brasil na segunda colocação. O primeiro país é o deles, né? O mais interessante é isso, mas em termos relativos. E o final do relatório chega à conclusão que os americanos são os que pagam mais imposto, mas pela quantidade de dinheiro circulante na economia, isso não sei se é uma conclusão para a autoestima do norte-americano, né? Mas de qualquer forma, a conclusão do relatório é esse. E eu tenho aqui o quê? Justamente um rompimento do pacto social. Ora, nós estamos bem próximos disso. Eu sou cada vez mais tributado, cada vez mais o Estado não me dá resposta. Eu pago pelo estudo, eu pago pela saúde, eu pago pela locomoção, não é? Pago pela segurança e
sou cada vez mais tributado aqui. Então aí você tem um rompimento, quer dizer, eu adentro na sociedade legal esperando ter a contrapartida e não tenho. Eu tenho um consequente aumento da violência. Isso é bastante visível na questão de direitos autorais, né? Falando um pouco aí de contrafação, etc. As pessoas se sentem tão prejudicadas, não digo que justifique, mas explica. Ou seja, eu para comprar um artigo importado eu pago uma carga tributária altíssima, às vezes 40%, às vezes até mais. Então há um aumento da atividade criminosa. A atividade criminosa sempre reverte, né, o lucro. O problema não é o que claro que é, mas não é só o que o fabricante deixa de oferir, mas sim o dinheiro da economia criminosa que eu injeto nos produtos de contrafação e afins. E por fim, é um desânimo social. Também é uma situação que eu acho que nós estamos razoavelmente próximos, né? Lembram aquela questão da pressão do Estado versus a cultura? Então hoje acaba tendo um descrédito na bem aplicação do recurso, na gestão e na própria arrecadação. Com isso, justamente eu encerro aqui os créditos para não cometer um ilícito eletrônico aqui, direito autoral. A maior parte do trabalho aqui vocês podem achar nos relatórios norte-americanos do governo. E por fim, senhores, as dúvidas depois, os senhores tendo alguma coisa na medida que nós soubermos, pretenderemos responder. Muito obrigado.